escolhas de vocês. De repente por anos eu só fazia escolhas erradas. Eu nem via se a pessoa prestava ou não prestava. Estando comigo estava bom, sendo bonito, bonita estava bom, tendo dinheiro tá bom, né? Só que aí só se lascou. Olá, leoninos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tiragem semanal e atemporal. Esta semana, tiragens de amor. Vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês. Vamos lá, signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Energia predominante para os próximos 7 dias, gratidão. Veja as coisas numa perspectiva mais ampla, Lua cheia em Sagitário. Pode ser que vocês estejam lidando ou venham a lidar com alguém do signo Sagitário ou tenha forte no mapa também, tá? Veja as coisas numa perspectiva mais ampla. O que mais? Lua nova em Capricórnio. Podem estar lidando também com alguém do signo de Capricórnio ou ter forte no mapa, tá? Seu esforço está valendo a pena. Eu vejo que vocês vão estar se dedicando muito a algo aqui, né, leoninos? Mas é como se vocês estivessem se dedicando a algo e mais com aquela sensação de que será que realmente está valendo a pena todo esse meu esforço, né? Todo esse meu sacrifício, né? Então a espiritualidade está confirmando que sim, que seu esforço está valendo a pena. Veja as coisas numa perspectiva mais ampla, não de uma forma muito restrita, entende? Abra sua mente. Vamos entender mais aqui com o oráculo Espírito dos Animais. Espiritualidade, uma mensagem geral para o signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, leitura de amor. Mensagem geral, próximos 7 dias. Leão. Os ventos estão mudando. A espiritualidade está de olho em vocês. Um despertar aqui. Aqui tem um despertar. Aqui tem uma energia de humildade, de aprender com o passado. Nossa, o renascer das cinzas. Leão. Muito bom. Aqui eu vejo que vocês, nos próximos 7 dias, para alguns casos, vocês já estão passando por esse despertar, para outros já despertaram, né? Mas para a grande maioria isso vai acontecer, tá? Muito mais forte agora, nesses próximos 7 dias. Aqui é como se a espiritualidade estivesse pedindo para que vocês tivessem um pouquinho de paciência com esse processo, tá? Por quê? Porque para muitos casos aqui, esse esforço que vocês estão, né, que a espiritualidade está colocando aqui, né, esse esforço está valendo a pena, para muitos casos aqui, tem a ver com uma grande transformação interna. Tá? Por quê? Porque eu estou vendo uma energia de humildade e eu estou vendo aqui a espiritualidade muito de olho em vocês. É como se vocês estivessem passando por um teste, entende? É como se você estivesse numa situação em que a espiritualidade observa vocês para ver o que vocês vão fazer com isso. Será que Leonino vai aprender com isso que está acontecendo, né? Esse é o objetivo, na verdade. Ou vai se revoltar? Veja as coisas numa perspectiva mais ampla. Eu tô vendo vocês expandindo a consciência de vocês, vocês abrindo mais a visão,
sabe? Então, se de repente vocês eram pessoas assim que eram muito inflexíveis, tá? Para alguns casos, lógico, não vai ressoar com todos, mas para aqueles que eram meio inflexíveis, né? Não ouvia muito o que os outros falavam. Não que a gente tenha que tomar decisões em função do que os outros falam, não é isso que eu estou dizendo. Mas muitas vezes a gente tem que ter um pouquinho de humildade para reconhecer, né, que a gente não está certo o tempo todo. Né? Que a gente não sabe tudo. Por mais que a gente tenha muita idade. Eu sempre falo, somos eternos aprendizes. Né? Até o dia em que a gente passar para o lado de lá, a gente vai continuar aprendendo. A gente vai estar aprendendo e muito. Então, para muitos casos, não tinha essa humildade, né? Então, às vezes, até sabia, tinha consciência que tinham pessoas próximas que, de repente, tivessem uma maturidade maior, né? Pessoas que já tivessem passado por muitas experiências, uma pessoa muito sábia, que muitas vezes tentou alertar vocês e vocês fechavam os ouvidos, insistia, né? Numa teimosia, entende? Tá? Então, eu tô sentindo aqui que tem muito a ver com comportamentos, atitudes, pensamentos de vocês. Eu vejo aqui leoninos que vão estar aprendendo muito, sabe? Refletindo muito, olhando para as experiências vividas, grandes obstáculos, eu sei, tem aqui. Grandes obstáculos, sim, vocês passaram. A gente está falando de relacionamentos. Então a gente pode estar falando de relacionamento afetivo amoroso, mas pode estar falando também de família e amizades. Né? Aqui vocês lidaram com decepções, muitas mentiras. Né? Pessoas que vocês achavam que podiam contar e de repente descobriram que não. Quando vocês mais precisavam, essas pessoas deixavam vocês na mão, né? Então, enfrentaram obstáculos? Enfrentaram. Lidaram com pessoas tóxicas, manipuladoras, narcisistas, que muitas vezes vocês até tiveram dificuldade de se livrar dessas pessoas, até. Mas, eu vejo que vocês vão estar num período assim de grande reflexão. Apesar de toda a dor que vocês passaram, de todo o sofrimento, de toda a dificuldade, eu vejo vocês conseguindo, né, ser muito maior do que isso, entende? Sabe? Tem uma sirene passando, peraí. Pronto. Então eu vejo vocês conseguindo ser muito maior do que isso tudo. Vocês teriam os motivos do mundo para serem pessoas revoltadas, vingativas, né, que carregam ódio no coração, e no entanto não é isso que eu estou vendo, não é isso que a espiritualidade está vendo. Pelo menos esse grupo, tá? Esse grupo que eu estou me conectando são leoninos que não vão se deixar levar por isso, por esse tipo de sentimento, entende? Para alguns pode até ser que estavam se deixando levar, até esse momento em que vai ter esse despertar. Para outros, vocês já estavam trazendo esse sentimento, né? Não tão negativo, tão pesado, entende? Porque é o que eu falei, para alguns esse despertar já aconteceu. Né? Recentemente, mas aconteceu. Para outros isso vai acontecer ainda. E esse processo, por isso que a espiritualidade está falando, tenha paciência com você mesmo, tá? Porque aqui pode ser que vocês tenham que promover uma grande transformação interna, sabe? Vocês indo contra algo que vocês sempre defenderam, para muitos a vida inteira. Sabe? Sabe quando vocês têm um choque de realidade e vocês percebem que tudo aquilo que vocês acreditaram não era real?
Não só nas pessoas com quem vocês se relacionaram, mas no que se refere aos comportamentos, às ideias que vocês defendiam. De repente vocês brigaram com pessoas, vocês afastaram pessoas de vocês porque vocês defendiam uma ideia, uma posição. Não, eu tô certo, eu não vou mudar, eu vou ser assim, assim, assim. Por muitos anos. Então, quer dizer, por mais que vocês tenham esse despertar, essa mudança, até ela ocorrer por completo, leva tempo. Então a espiritualidade pede que vocês tenham paciência com isso. Tá? O importante é manter a humildade, manter o foco nisso, nesse despertar que vocês tiveram. Porque não adianta você ter o despertar agora e você perder a paciência, entende? Com as mudanças que vocês vão ter que encarar aí pela frente. Percebe que as mudanças não acontecem ou sente uma certa dificuldade? Toda mudança, toda transformação gera uma certa dificuldade, gera um incômodo, gera uma dor para muitos casos, né? Mas é necessária. A espiritualidade só está pedindo, não desista. O urso, quando ele hiberna, quando ele acorda, quando ele tem um despertar, né? Por isso que sai o urso aqui. Ele sai do hibernar, ele tem dificuldades para encarar a luz novamente, ele fica muito tempo longe da luz, né? Então ele tem dificuldade para se movimentar, né? Para correr como ele corria antes, né? Mas ele não desiste, entende? Esse é o recado da espiritualidade, não desista. Veja as coisas numa perspectiva mais ampla. É aquilo que eu falei. Vocês abrindo mais a visão de vocês, a mente de vocês. De repente eu estou me conectando com leoninos que tinham a mente muito fechada, muito restrita, né? Tá? Ó, vocês têm capacidade de se adaptar muito rápido a qualquer situação. É o renascer das cinzas. Entende? Aqui eu vejo que vocês já não estavam mais suportando uma situação, tá? Dentro de um ambiente, ou com uma pessoa em específico, ou mesmo em relação ao seu comportamento, tá? De repente vocês tendo uma clareza que, caramba, o problema o tempo todo estava em mim e eu colocava a culpa nos outros, né? E com isso eu comecei a afastar pessoas, eu comecei a perder oportunidades, e isso começa a trazer um incômodo para vocês. E é esse incômodo que faz com que vocês despertem. Enxergue o mundo de uma outra forma. Ó, eu vejo vocês tendo mais maturidade, mais segurança para lidar com qualquer situação. Vocês tendo a consciência de que eu posso promover mudanças. Eu tenho que parar de ficar colocando desculpas, criar empecilhos, criar âncoras para não sair dessa situação que eu estou. Até quando eu vou ficar colocando desculpas, né? Porque capacidade eu tenho. Essa carta mostra capacidade. É como se fosse o mago do tarô. Você tendo todas as você tendo consciência, sabe? Na verdade, você sempre teve essa capacidade, só que você não tinha a consciência. Só que agora você vai ter esse despertar, você vai ter essa consciência. São novos valores. Ó. Tudo muda. Tá? Uma grande bênção. Isso aqui foi obra da espiritualidade, Leão. Mentores espirituais, tá? Vocês muito protegidos pela espiritualidade. A espiritualidade abençoando os seus caminhos. Eu falei, era um teste.
A espiritualidade estava o tempo todo de olho em vocês. E vocês passaram no teste. Algo muito precioso vindo para vocês. Ó, vocês, na energia do búfalo. Eu não olho para o passado com raiva, com ódio. É o que eu falei. Foi um passado dolorido para muitos aqui? Foi. Tá dizendo aqui. Mas é vocês conseguindo provar para vocês mesmos que vocês são muito maiores do que isso. Entende? Eu não vou me desviar dos meus valores por conta disso, de dores, traições, decepções que eu tive no passado. Eu entendi que tudo isso foi necessário para que eu acordasse e tivesse a visão e o pensamento que eu tenho hoje. Entende? Tudo é uma escolha, Leão. A gente escolhe como enxergar as situações. Tem pessoas que tudo enxerga de uma forma negativa, né? E tem pessoas que enxergam tudo de uma forma positiva. Consegue tirar de todas as situações algo positivo, né? Eu sempre brinco, né? Mas é um exemplo assim que ajuda a gente a refletir sobre isso. Tem pessoas que chegam na quarta-feira e falam o quê? Nossa, ainda é quarta-feira? Já podia ser sexta, né? Aí o colega do lado, que tá no mesmo dia, né? Quarta-feira, chega e fala: nossa, graças a Deus, já é quarta-feira. Já é sexta. Percebe? Então, qual grupo que vocês pertencem? Né? Esse grupo que eu estou me conectando aqui pertencem a esse grupo, esse segundo grupo que eu falei. Graças a Deus, já é quarta-feira. Logo será sexta. Entende? Que mais espiritualidade? Que mais? Signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Que mais? Sete de paus. 4 de copas. A morte. Tá vendo? Vocês estão finalizando mesmo um ciclo na vida de vocês. Por causa desse despertar. Tinha lá a Fênix, né? O renascer das cinzas. 7 de ouros é hora da colheita. A espiritualidade trazendo uma bênção para vocês. Dez de ouros. Ás de paus. Tem uma proposta chegando aí. Tem uma pessoa chegando para vocês. Vai deixar vocês muito animados. Para alguns casos, essa pessoa já faz parte dos contatinhos de vocês, tá? Para outros casos, vocês vão conhecer essa pessoa, né? E vai fazer parte dos contatinhos de vocês aí. E vai conhecer essa pessoa de uma forma muito inesperada, tá? Mas vai trazer muito entusiasmo para vocês. Eu vejo que vocês vão ter muita atração física por essa pessoa. Eu vejo vocês defendendo aquilo que vocês realmente desejam, sabe? Agora que vocês tiveram esse despertar, é como se vocês, com esse despertar, vocês tivessem mais... tudo ficasse mais definido na mente de vocês, o que vocês realmente querem para a vida de vocês. E eu vejo que vocês passam a defender esse ideal, esse propósito, esse objetivo com unhas e dentes. Tá? Seu esforço está valendo a pena. Vai valer a pena, Leão. Que mensagem bacana, olha, tudo conectado aqui. Seu esforço está valendo a pena.
A partir do momento que você abre mais a sua mente, você tem aquele sentimento de humildade, sabe? De você querer promover mudanças, não colocar apenas a responsabilidade nos outros, né? Por ter dado errado o relacionamento. Pode ter sido causado em grande parte, né, dos relacionamentos que deram errado aí, pela pessoa do outro lado? Pode, com certeza pode ser, né? Mas a gente nunca pode se isentar completamente, eu sempre digo isso. Se a gente lidou com pessoas narcisistas, tóxicas, a gente permitiu também. Então, de certa forma, a gente tem responsabilidade nisso, né? A gente permite quando a gente não se dá valor, né? Ou quando a gente busca por superficialidades, a gente sustenta um relacionamento mesmo que tóxico pela aparência. Porque é uma pessoa bonita, porque é uma pessoa que tem dinheiro, é uma pessoa que tem status, né? Só para não ficar sozinho, entende? Tá? Esse esforço, essa transformação, esse despertar, essa paciência que vocês vão ter com vocês mesmos, tá? Essa finalização que vocês colocam na vida de vocês, eu vejo vocês dando um basta aqui, tá? Com isso, a espiritualidade traz uma pessoa muito especial para vocês. Só toma cuidado para não ignorar, tá? Essa pessoa é tudo aquilo que você sempre desejou. Ou que você sempre desejou, ou que você passou a idealizar agora, a partir desse momento, desse despertar, tá? Então, quando essa pessoa chegar, é o que eu falei, vocês vão ficar muito entusiasmados com a chegada dessa pessoa, né? Vocês vão olhar para essa pessoa e vocês vão sentir que, caramba, é exatamente o que eu sempre desejei. Tá? É alguém que vai trazer estabilidade financeira para vocês. É uma pessoa estável financeiramente, tá? Mas ela vai trazer também estabilidade emocional. Ela chega no momento certo, tudo tem a hora certa para acontecer. Aqui tem um 7 de ouros, é o momento da colheita. Mas olha, essa pessoa só chega a partir do momento que vocês finalizam uma situação aí. Um ciclo na vida de vocês. Que pode envolver comportamentos. Não necessariamente um ciclo só de relacionamentos tóxicos, superficiais, mas pode ter a ver com o comportamento de vocês. Escolhas de vocês. Ah, de repente por anos eu só fazia escolhas erradas. Eu nem via se a pessoa prestava ou não prestava. Estando comigo estava bom, sendo bonito, bonita estava bom, tendo dinheiro tá bom, né? Só que aí só se lascou. Agora não, né? Eu encerro aqui, eu promovo transformações, mudanças. Então, por isso que eu falei, tem uma energia de humildade. Se eu tiver que aprender, se eu não sei lidar com isso, se é o meu comportamento que é muito hostil, sei lá, alguma coisa assim, ou eu sou muito individualista, eu vou buscar uma terapia, né? Eu vou buscar ajuda de alguma forma. Se eu não sei, né? Por exemplo, homens, né? Homens tem muitos que falam, né? Ah, mas eu não sei ser romântico, né? Ah, eu não tenho muito jeito para isso, que não sei o que. Aprende. Quem quer, aprende. Né? Quantas mulheres aí não sabem cozinhar, né? E aprende a cozinhar, aprende a fazer um prato gostoso aí, só para agradar o marido, o namorado. Tudo se aprende na vida, gente. É só querer. Mas aqui tem pessoas que não tinham essa humildade, só esperava dos outros. Mas da parte dela, eu tô sempre certo, tô sempre certa, tem que ser do meu jeito, não mudo, não adianta vir falar que eu sou assim e ponto final, vai ter que me aceitar como eu sou. Era assim. Né? Então, a partir do momento que vocês mudam isso e vocês se dispõem a aprender, né? Não, eu tô disposto, eu tô disposta. A pessoa que chegar na minha vida agora, eu quero uma pessoa assim, assim, assado. Só que eu também vou fazer jus. Não adianta só eu ficar querendo, né? Eu só querer receber se eu não sou capaz de me doar na mesma proporção. Então eu me comprometo, sabe? Eu me comprometo.
a fazer de tudo para o relacionamento fluir. Se eu não sei, eu vou aprender. Entende? Eu vou ter humildade de falar, então me ensina. Ou eu vou buscar, então, um curso, eu vou, né, vou fazer uma terapia. É o que eu falo, gente. Não existe desculpa hoje. Informação tem de todas as maneiras aqui hoje. Quem quer faz. Né? E aí, o que acontece? Olha o que a espiritualidade traz para vocês. Ó. Embaixo da carta da morte. Vocês finalizam um período de escassez, de solidão, tá? Para muitos aqui, vocês estão sozinhos ou ficaram sozinhos, né? Estão sozinhos desde o último relacionamento que vocês tiveram, que eu não sei quando que foi, a última vez que vocês terminaram aí, né? Para outros, vocês estão sozinhos no momento, mas enfim... Ou vocês estavam até se relacionando com pessoas assim, contatinhos, né? Só que era tudo muito superficial, entende? Saía só para se divertir, depois cada um para tua casa, tchau e benção, entende? E eu vejo muito aqui uma energia de solidão, de escassez, de falta. Tá? Ou vocês tiveram relacionamentos até mais estáveis, mais longos, só que essa pessoa fazia com que vocês se sentissem sozinhos, não era uma pessoa parceiro, parceira. Mas por quê? De repente porque você não sabia se doar, então a pessoa passou a não se doar também, né? Silvia, eu já tive relacionamentos assim, que eu me dedicava, fazia um monte de coisa. Quando eu comecei a perceber que do lado de lá não fazia mais nada, eu também parei. Cansa, desmotiva, né? Quantas mulheres não falam assim, pra que eu vou me arrumar? Homem quer a mulher toda bonita, cheirosa, né? Em casa esperando e tudo. Vocês acham que, homens, vocês acham que mulher também não quer? Um homem que se cuide pra ela, que se arrume pra ela, que se perfume pra ela, né? Então eu já vi muitas mulheres falando, pra quê? Não vou me cuidar mais, pra quê? Fazer as unhas, pra quê? Sabe? Comprar roupa bonita e tal, vou sair tudo esculachado. Eu me arrumo toda, meu marido sai tudo esculachado. Né? Entende? Então aqui, são só exemplos, tá, gente? São só exemplos. Então aqui é o que eu falo, tudo muda, né? Quando a gente muda a nossa maneira de agir, o nosso pensamento, as nossas atitudes, né? Quando a gente começa a vibrar mais na energia da humildade, de querer, de estar disposto a se doar, a aprender, a mudar, né? As coisas mudam também. 2 de paus. Essa pessoa pode ser uma pessoa que, para muitos aqui, pode ser uma pessoa que vocês já conhecem, tá? E essa pessoa tá de olho em vocês. Ela vai vir na direção de vocês. Tá? Então pode ser alguém que não se declarou ainda. Ou alguém que está observando vocês de longe. Pode ser um conhecido, né? Por exemplo... alguém que conhece algum amigo ou alguma amiga sua, né? Só tá te observando. De repente vocês nunca se falaram. Eu tô vendo que tem alguém observando vocês de longe, mas já tá com a intenção de ir na direção de vocês. Por isso que eu falei, vai pegar vocês de surpresa. Tá? 5 de copas. A espiritualidade está falando assim, ó, presta atenção, ó, mais uma vez, cuidado para vocês não darem as costas para essa pessoa e se arrepender. Carta de arrependimento. Tá? Como que eu vou saber quem é essa pessoa? Gente, ouça a intuição de vocês. Geralmente pessoas que tem esse tipo de despertar, pessoas que têm uma mente mais aberta, né, que vibra na energia da humildade, conseguem ouvir a intuição. Pessoas que não têm humildade, que vibram naquela energia de arrogância, de soberba, de egoísmo, você acha que pessoas assim ouvem intuição? Intuição é besteira. Vixe, vai falar de intuição para uma pessoa dessa. Agora, alguém que vibra nessa energia que está aqui, né? Uma energia de humildade, de despertar, né? Até a espiritualidade está feliz com vocês.
essa pessoa vai saber ouvir a intuição, tá? Aqui, inclusive, fala de um novo início com muita paixão, porém, ouvindo a intuição. Tá? Pagem de copas, tá vendo? Alguém vai se declarar para vocês. Vai se declarar para vocês. 3 de copas, pode ser alguém que vocês vão conhecer numa festa, tá vendo? De repente pode ser que vocês já foram numa festa, numa confraternização, na casa, sei lá, da família de vocês, dos tios de vocês, de uma amiga, de um amigo, e tinha umas pessoas ali, e de repente essa pessoa gostou de vocês, está observando vocês à distância e vocês nem sabem, né? Para outros vocês ainda vão conhecer, tá? Na praia, num sítio, num evento, um lugar aberto, eu vejo aqui, tá? No churrasco, tá? Eu vejo energia de comemoração aqui. Ok? Realmente tem uma proposta vindo aqui para vocês. Para alguns casos, a pessoa é mais nova do que vocês, tá? Para alguns casos, a pessoa é mais nova do que vocês. Um início baseado na verdade. Isso é muito bom. Alguém que vai enxergar vocês como uma pessoa muito amorosa, muito amável, tá? Para muitos vocês são pais, né? Já são pais, mães. Essa pessoa vai enxergar vocês como uma pessoa muito amorosa, muito... que tem uma maturidade emocional muito grande, tá vendo? Gente, maturidade é tudo. Para aqueles que desejam um relacionamento sério, estável, maturidade emocional é tudo. Ninguém que quer algo sério vai se comprometer com alguém instável emocionalmente falando. Imaturo, imatura. Não vai. Não se iludam, porque não vai. Então é esse despertar que a espiritualidade vai intuir vocês, ou já intuiu muitos aqui. Ou você muda, né? Se era uma pessoa imatura, arrogante, ou você muda esse jeito, ou esquece esse negócio de relacionamento estável, não vai rolar. Porque pessoas que querem estabilidade no relacionamento são pessoas que já têm uma certa maturidade. Não vai se envolver com pessoas imaturas, né? Infantis, arrogantes, birrentas, pelo amor de Deus, né? Tá? Então essa pessoa aqui, ela para alguns casos, essa pessoa é mais nova, ou vocês vão ser mais novos do que ela, mas eu tô sentindo mais que essa pessoa, tá? Que é mais nova. Mas independente disso, tá? É o que eu falo, maturidade emocional, né? Não tem a ver com idade, tá? Eu já vi muitas pessoas aí de 20 anos com maturidade de 50 e uns de 50 com maturidade de 10, né? Então, essa pessoa vai enxergar vocês como uma pessoa muito... que tem uma maturidade emocional muito grande aqui, tá? Seu esforço está valendo a pena aqui. Reconciliação, pode ser reconciliação? Pode. Uma pessoa que depois que teve esse término, sentiu muita falta de vocês, uma pessoa que sabe que não deu o devido valor, precisou ficar afastado para entender, tá? Querendo uma reaproximação com vocês, pensa em vocês o tempo todo, quer um novo início com vocês, né? Enxerga vocês na defensiva, se arrepende muito pelo que fez, porque vê que vocês são pessoas de valor, né? É uma pessoa que quer vir pedir desculpas para vocês, tá? É uma pessoa que agiu na imaturidade aqui, pessoas que não se comprometiam, quer um relacionamento baseado na verdade agora. Uma pessoa que adquiriu uma maturidade emocional, tá? É uma pessoa que agiu de forma muito egoísta, por isso que vocês cortaram, tá? Teve muitos conflitos aqui com essa pessoa. Essa pessoa querendo voltar da energia de vocês, porém agora de uma forma mais comprometida, tá? Sagitário, Capricórnio e Escorpião são os mais fortes.
ok? Mas não se apeguem muito a signos, tá, gente? Se apeguem mais à energia aqui. Para aqueles que estiverem se relacionando com alguém do signo de Touro, tá? Ou venha conhecer alguém do signo de Touro, né? Se for uma reconciliação, é como se vocês fossem encontrar Touro meio que na defensiva, tá? Agora, se for uma pessoa nova, pode ser que essa pessoa seja tudo aquilo que vocês sempre desejaram, tá? Se for uma pessoa nova. Se for signo de Virgem, se for uma reconciliação, aqui é como se virginianos ou vocês, né, alguém aí não tivesse dado o devido valor um para o outro, tá? Alguém aí, a pessoa que quer reconciliar, tá? Vai estar vendo o outro lado como alguém muito especial, tipo, se lamentando, entende? Por não ter dado o devido valor, tá? E se for uma pessoa nova, a espiritualidade pedindo para que vocês fiquem atentos para não acabar perdendo uma grande oportunidade, certo? Se for o signo de Capricórnio, vocês tiveram um término, né? De duas uma. Ou vocês, ambos os lados, ou um dos lados aqui, teve uma grande transformação em função desse término, né? Está passando por uma grande transformação, não é pouca não, grande transformação aqui, porque vai querer recuperar o relacionamento, né? Ou cada um realmente vai seguir o seu caminho, tá? Signo de Peixes, se for reconciliação, piscianos precisaram realmente de um tempo para amadurecer as ideias antes de vir procurar vocês, tá? E se for uma pessoa nova, é o momento da colheita, é como se fosse uma pessoa muito especial chegando para vocês, do signo de Peixes, tá? Se for o signo de Câncer, é uma pessoa muito estável financeiramente, alguém que vai querer proporcionar estabilidade emocional e financeira para vocês, tá? Se for uma reconciliação, é alguém que vê vocês como uma pessoa de muito valor. Pode ser que vocês tinham família para alguns casos, tá? Aqui é uma pessoa que está nesse processo de reconhecer, sabe? Está avaliando muito, né? Está avaliando muito tudo que vocês viveram juntos. Se realmente foi o certo, né? Ter se afastado de vocês, tá? Câncer. Escorpião, se for uma reconciliação, essa pessoa vai vir procurar vocês, não vai demorar, tá? Vai mandar uma mensagem inesperada aí para vocês e vai deixar vocês animados de certa forma, para muitos casos aqui, tá? Se for uma pessoa nova, é uma pessoa nova que chega na energia de vocês, que vocês vão ter uma conexão muito forte, assim, uma química muito forte, tá? E vai também chegar de uma forma muito inesperada, tá? Lembrando que a gente pode considerar o signo da pessoa, signo solar ou do mapa dela, tá? Que pode ter no mapa da pessoa, se vocês souberem, né? O mapa da pessoa ou o mapa de vocês também, tá? Signo de Áries. Signo de Áries tá meio duvidoso aqui, tá? Se vocês conhecerem alguém do signo de Áries, provavelmente é uma pessoa que ou é uma pessoa que não sabe o que quer, é uma pessoa que tem muitos contatinhos, tá? E se for uma pessoa de Áries que queira reconciliação com vocês, não para de pensar em vocês, tá? Idealiza vocês. Signo de Leão, se for reconciliação, essa pessoa sente muita falta de vocês, muita falta mesmo, tá? E se for uma pessoa nova, é alguém que vai tirar vocês de uma energia de solidão, de escassez, tá? De abandono, né? De repente vocês lidaram com pessoas com quem vocês não podiam contar, pessoas que trouxeram até prejuízos financeiros, né? Pessoas que eram ausentes, né? Então essa pessoa de Leão, se for uma pessoa nova, vai tirar vocês dessa energia, tá? Signo de Sagitário, tem uma pessoa do signo de Sagitário observando vocês de longe, uma pessoa nova. E se for uma reconciliação,
signo de Sagitário também está observando vocês de longe e está sendo estratégico para se aproximar de vocês, tá? Querendo uma reaproximação aí, tá? Agora, se vocês estiverem lidando com o signo de Libra, se for reconciliação, tem uma pessoa aqui do signo de Libra que se arrepende demais de ter se afastado de vocês, tá? Eu vejo que essa pessoa se arrepende demais. Se for alguém do signo de Libra novo chegando na energia de vocês, é como se a espiritualidade estivesse pedindo para que vocês não vacilem muito, porque vocês podem se arrepender de perder essa oportunidade, tá? Pode ter uma energia de arrependimento aqui, de perder essa pessoa. E essa pessoa de Libra pode tirar vocês também de uma energia de decepções que vocês tiveram com relacionamentos passados, tá? Signo de Gêmeos, se for reconciliação, alguém do signo de Gêmeos querendo pedir desculpas, se desculpar com vocês. Se for uma pessoa nova, é alguém que vai se declarar para vocês e não vai demorar, tá? Aquário tem uma energia de comemoração, tá? Pode ser que vocês conheçam alguém num ambiente de festa, um ambiente aberto, tá? Pode ser que alguém convide vocês para sair, ok? Se for uma reconciliação, é a mesma coisa, tá? Pode ser que alguém queira convidar vocês, tá? Para um jantar, alguma coisa assim. Certo? Bom, é isso que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos. E a gente se vê na próxima leitura, ok? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.